Um ladrão entra em um banco achando que tudo está sob controle, mas em um segundo, sua vida muda para sempre. Um tiro, a escuridão, e depois, algo que nunca imaginou. Julian morreu naquele assalto, mas o que viu do outro lado o deixou sem palavras. Não era o inferno que esperava, nem o vazio absoluto. Era algo muito mais impactante. O que ele descobriu entre a vida e a morte poderia mudar a forma como você vê seu próprio destino. Fique até o final, porque esta história fará você questionar tudo o que acredita saber sobre a vida e o que vem depois. Nunca imaginei que minha vida terminaria numa terça-feira à tarde, e menos ainda que, no instante final, encontraria a resposta para algo que sempre procurei sem perceber. Tudo aconteceu em questão de segundos. Um tiro, um impacto no peito, uma onda de frio me percorrendo por completo e a certeza absoluta de que não havia escapatória. Este era o meu fim. Mas o mais surpreendente não foi a bala, nem a dor, nem mesmo a própria morte. O que realmente impactou foi o que ocorreu em seguida, porque não me desvanecei no nada, não desapareci na escuridão. Eu estava ali, mas de uma forma completamente diferente. A primeira coisa que vi foi meu próprio corpo estirado no chão do banco. O sangue encharcava minha camisa. As pessoas gritavam e as sirenes soavam ao longe. O caos envolvia tudo. No entanto, eu observava a cena de cima. Como se estivesse flutuando, estava morto e mesmo assim continuava consciente. Era uma sensação estranha. Não havia dor, nem medo, nem angústia, apenas uma paz absoluta. Sentia que minha mente se expandia, como se pudesse ver e compreender coisas que antes me pareciam impossíveis. E então, algo mudou. O ambiente ao meu redor começou a se desvanecer. De repente, já não estava mais no banco. Eu me encontrava em um lugar completamente diferente. Um espaço que não consigo descrever com palavras humanas. O chão parecia ser feito de luz. O ar tinha um aroma doce, como se cada respiração preenchesse meu interior com uma calor inexplicável. Tudo ao meu redor irradiava uma paz que nunca conheci. E então apareceu uma figura diante de mim. Não era um humano comum. Sua presença era imponente e serena ao mesmo tempo. Não emitia palavras no sentido tradicional, mas quando falou, senti que sua voz se imprimia diretamente na minha mente. Julian, você sabe por que está aqui, quis responder, mas não encontrava as palavras. Não entendia o que estava acontecendo. A única coisa que sentia era uma avalanche de emoções, confusão, culpa, arrependimento e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação. A figura estendeu a mão e, em um instante, toda a minha vida se desenrolou diante de mim. Não era como lembrar. Era como se eu estivesse vendo cada momento da minha existência de uma perspectiva completamente nova. Eu podia sentir cada uma das minhas decisões, cada um dos meus erros, mas também o impacto que eles tiveram nos outros. Vi minha mãe chorando na noite em que fui preso pela primeira vez. Nunca havia compreendido o verdadeiro peso da dor dela até aquele momento. Senti sua angústia, sua impotência, seu medo. Vi os amigos que traí, as promessas que quebrei, as oportunidades que desperdicei. Cada momento, cada escolha surgiam com uma clareza avassaladora, mas também vi algo que me surpreendeu. Pequenos atos de bondade que havia esquecido, como quando dei meu casaco a um homem sem teto em uma fria noite de inverno, ou quando defendi um colega de classe de ser agredido. Momentos insignificantes na época, mas que agora ganhavam um peso enorme. Era como se cada ação, por menor que fosse, deixasse uma marca indelével. Cada escolha importa, Julian. Cada ação deixa uma impressão. A voz da figura ressoava no mais profundo do meu ser. Não havia raiva em seu tom.
Não havia condenação, apenas amor e compreensão. Não me julgava, me mostrava a verdade. Quis chorar, mas naquele lugar não existiam lágrimas. Só podia sentir um ardente desejo de corrigir meus erros, de voltar e fazer as coisas de maneira diferente. É tarde demais? Perguntei com medo. A figura me olhou com ternura e pela primeira vez sorriu. Isso depende de você. Naquele instante, soube que algo estava para mudar. Não entendia completamente o que suas palavras significavam, mas uma centelha de esperança começou a acender dentro de mim. De repente, a paisagem se transformou. Já não estava naquele lugar de luz, mas em um espaço infinito, cheio de cores que vibravam como se tivessem vida própria. Não era o céu nem a terra, era um lugar entre os dois. Diante de mim apareceu algo que parecia um portal. Dentro dele vi algo que me deixou sem fôlego. Minha vida não como a vivi, mas como poderia ter sido. Era como olhar uma versão alternativa de mim mesmo. Um Julian que havia tomado decisões diferentes. Um Julian que havia escolhido outro caminho. Eu me vi trabalhando em uma oficina mecânica, conquistando a confiança do meu bairro com esforço e honestidade. Vi os jovens da vizinhança aprendendo comigo, se afastando das ruas, encontrando um propósito na vida. Vi um lar humilde, mas cheio de amor. E então percebi. Toda a minha vida, acreditei que minhas circunstâncias ditavam meu destino, mas na verdade eu sempre tive uma escolha. Olhei para a figura com o coração apertado. Isso poderia ter sido minha vida. A figura acenou com serenidade. Você sempre teve esse potencial dentro de você, mas escolheu o medo em vez do amor. Suas palavras me atingiram como um raio. Tudo o que eu havia perdido, tudo o que poderia ter sido, estava ali, diante de mim. Mas, em vez de me afundar na desesperança, algo dentro de mim se acendeu. Um desejo de mudar, um desejo de não desperdiçar o que me restava. Ainda posso fazer algo. A figura me olhou com infinita compaixão. Enquanto houver vida, sempre há uma segunda chance. E naquele momento, tudo começou a se desvanecer. Senti que estava sendo puxado para trás, como se meu corpo estivesse me chamando de volta. A luz começou a se desmoronar, a paz desapareceu e a dor voltou em intensidade. Eu abri os olhos abruptamente. O frio do chão da ambulância me recebeu brutalmente. O sangue encharcava minha camisa. Ao redor, o caos continuava reinando, mas algo dentro de mim era diferente. Minha mente não estava focada na dor, nem no medo, apenas em uma ideia clara e poderosa. Eu havia retornado por uma razão. O som da sirene da ambulância soava como um eco distante em minha mente. Sentia a ardência no peito, a pressão das mãos dos paramédicos tentando me manter vivo, o oxigênio entrando em meus pulmões com dificuldade. Sabia que meu corpo estava à beira do colapso, mas o que realmente ocupava minha mente não era a dor. Era o que eu acabara de viver. Tudo havia sido tão real. A luz, a figura, as palavras que ainda ecoavam dentro de mim. Enquanto houver vida, sempre há uma segunda chance. Olhei para o teto da ambulância, sentindo coração como um lembrete de que ainda estava aqui. Haviam me dado uma oportunidade que muitos não tinham. Mas o que eu ia fazer com ela? As portas da ambulância abriram-se de uma vez e os paramédicos me puxaram apressadamente. Luzes brancas piscavam no teto do hospital. Vozes gritavam instruções. Eu sentia a movimentação de mãos sobre meu corpo, tentando me estabilizar. "Estamos perdendo-o", gritou uma voz. Tentei permanecer consciente, mas meu corpo estava mergulhando na escuridão novamente. Eu não queria ir embora outra vez. Não depois do que eu tinha visto. De repente, senti um calor familiar.
Não era como a dor do ferimento, nem a frieza da sala de emergência. Era algo mais, algo que me lembrava a paz daquele outro lugar. Então, ouvi uma voz. Ainda não é a sua hora, Julian. Nesse instante, meu coração bateu mais forte. Passaram horas até que eu despertasse. Eu soube disso, porque a luz que entrava pela janela era diferente. Eu não estava na sala de emergência, mas em um quarto de hospital. A sensação no meu peito era pesada, meu corpo todo estava fraco. Mas o que mais me impactou foi ver minha mãe sentada ao meu lado. Seu rosto estava cansado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas ela mal percebeu que eu abri os olhos, levou as mãos à boca, como se não pudesse acreditar. Mãe, consegui murmurar com a voz rouca. Ela não conteve as lágrimas. Inclinou-se para mim e me abraçou com uma delicadeza que contrastava com a força de suas emoções. Deus te deu uma nova oportunidade, filho. Não o permita. Suas palavras me atravessaram como um raio. Não poderia ser coincidência. Tudo me levava à mesma mensagem. As horas seguintes foram uma mistura de reflexão e luta interna. Cada vez que fechava os olhos, via a cena da minha vida que me mostraram naquele lugar. Via a vida que eu poderia ter tido, as decisões que me afastaram daquele destino. Sentia a necessidade de fazer algo, de mudar. Mas o medo também estava lá, espreitando nas sombras. Porque mudar não é só desejar. Mudar significa enfrentar tudo o que foi, e a realidade me atingiu quando a polícia entrou no meu quarto. 2 oficiais, um deles com um dossiê na mão, me olhavam com seriedade. Eu sabia por que estavam lá. Não podia fugir dos meus atos. Sabemos o que você fez. Há uma investigação em andamento, e quando você se recuperar, terá que responder à justiça. Um arrepio percorreu meu corpo, mas, no fundo, eu já esperava por isso. Eu sabia que não poderia voltar à minha vida de antes, que não poderia fingir que nada havia acontecido. Eu havia tomado decisões erradas e agora precisava enfrentar as consequências. Eu entendo. Respondi com a voz mais firme que consegui. Os oficiais pareceram surpresos, como se esperassem outra reação. Talvez pensassem que eu iria implorar ou buscar uma saída, mas não iria fazer isso, não desta vez. Os dias seguintes no hospital foram uma mistura de recuperação e preparação, silenciosa. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, e embora o futuro fosse incerto, algo dentro de mim se mantinha firme. Não iria desperdiçar a oportunidade que me deram. Quando finalmente recebi alta, o sol da tarde atingiu minha pele com uma intensidade que não sentia há muito tempo. Respirei fundo, como se estivesse experimentando o ar pela primeira vez. Sabia que o que vinha não seria fácil. Me entreguei à justiça, não porque quisesse pagar com prisão, mas porque entendi que não poderia reconstruir minha vida sobre mentiras ou fugindo do que havia feito. Assumir meus erros foi o primeiro passo para me tornar a pessoa que vi naquela visão. O julgamento foi um processo longo. Meu advogado tentou reduzir a pena com provas de que o disparo foi um ato de defesa e que nunca cheguei a machucar ninguém durante o roubo. Mas ainda assim, cometi um crime e a lei tinha. Fui condenado a número, em palavras, anos de prisão. Quando ouvi o veredicto, uma parte de mim sentiu medo, mas outra parte sentiu paz, porque compreendi algo que nunca havia entendido antes. Minha liberdade não dependia de um lugar físico. Minha liberdade dependia de quem eu decidisse ser a partir daquele momento. E assim começou minha verdadeira transformação. Na prisão, tive tempo para refletir, para encarar minhas sombras, mas também tive a oportunidade de ajudar. Entrei em um programa de reabilitação onde compartilhei minha história com outros internos, não como uma desculpa,
não para me justificar, mas para mostrar que sempre há uma saída, mesmo nos momentos mais sombrios. Um dia, enquanto falava com um grupo de internos sobre minha experiência, um jovem me interrompeu com um olhar incrédulo. Você realmente acha que alguém como eu pode mudar? Vi em seus olhos a mesma desespero que senti por tantos anos. Inclinei-me para ele, mantendo o olhar. Se eu conseguir, você também consegue. Ele abaixou a cabeça, como se quisesse acreditar em mim, mas ainda hesitasse. A chave está na escolha. A qual caminho você vai se agarrar? Não soube se minhas palavras ecoaram em seu coração, mas vi algo mudar em sua expressão. E em aquele momento eu entendi que, mesmo sendo uma só pessoa, minha história poderia fazer a diferença. Os meses passaram e a cada dia eu reafirmava meu compromisso com minha nova vida. Sabia que ao sair de lá, teria que enfrentar a desconfiança de muitos, o peso do meu passado, mas também sabia que tinha uma missão: mostrar que a mudança é real. Finalmente chegou o dia. Saí em liberdade condicional depois de cumprir parte da minha pena. O ar frio bateu no meu rosto ao cruzar a porta do presídio. Olhei para o céu e por um instante me lembrei daquele lugar de luz, da figura que me falou, da visão de como minha vida poderia ter sido. Este era o meu momento de tornar isso realidade. Não ia permitir que meu passado definisse meu futuro, porque entendi que a vida, como me disseram naquele dia, sempre dá uma segunda chance. Quando passei pela porta do presídio, o ar frio atingiu meu rosto com uma intensidade que me fez lembrar o que significava estar vivo. Era como se cada partícula de oxigênio entrasse nos meus pulmões com um propósito renovado. Olhei para o céu e por um instante voltei a sentir o calor de aquela luz, daquela presença que me mostrara o outro caminho. Mas aqui, na realidade, não havia luz celestial nem mensagens divinas flutuando no ar. Só estava eu, um homem com um passado que muitos não esqueceriam com facilidade. Dei o primeiro passo para fora da prisão e me deparei com a única pessoa que nunca me abandonou: minha mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas ao me ver, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza, e sim de alívio. Ela me abraçou com força, como se quisesse ter certeza de que realmente eu estava ali. Filho, Deus te trouxe de volta. Não desperdice essa oportunidade. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu sabia que ela havia sofrido mais do que ninguém, que passou noites sem dormir se perguntando quando havia perdido seu filho em um caminho de sombras. Agora era minha vez de provar a ela que eu havia voltado de verdade, não apenas fisicamente, mas em alma e espírito. Mas o mundo não me receberia de braços abertos. Os primeiros dias foram difíceis. A sociedade não esquece facilmente, e menos ainda quando você comete erros como os meus. Conseguir um emprego era quase impossível. As portas se fechavam assim que sabiam do meu passado e o olhar das pessoas ao meu redor. Ao meu redor, me lembrava que, para elas, eu ainda era o mesmo homem que havia entrado no banco com uma arma na mão. A rejeição doía, mas eu não ia desistir, não depois de ter voltado com um propósito. Finalmente encontrei uma oficina mecânica no bairro, a mesma em que, anos atrás, eu havia considerado trabalhar antes que a vida me levasse por outro caminho. O proprietário, Dom Raul, um homem mais velho com as mãos calejadas pelo trabalho, me olhou com desconfiança quando pedi uma oportunidade. "Por que eu iria contratar alguém como você?" perguntou sem rodeios. "Não o culpo, eu mesmo teria dúvidas sobre alguém com meu passado. Porque preciso provar que sou alguém diferente. Não quero caridade, quero trabalhar. Deixe-me conquistar meu lugar." Ele me olhou em silêncio por um longo tempo.
como se estivesse avaliando a sinceridade nas minhas palavras. Finalmente, suspirou e disse: "Se eu ver que realmente vale a pena, conversamos." Nessa semana, trabalhei mais duro do que nunca na minha vida. Chegava antes de todos e saía depois de todos. Observava, aprendia e absorvia cada pequeno detalhe do ofício, como se minha vida dependesse disso, porque, de certa forma, realmente dependia. Pouco a pouco, Dom Raul começou a confiar em mim. Não falava muito, mas percebia sua mudança de atitude em pequenos gestos, quando me corrigia com paciência, quando me ensinava truques do ofício. Um dia, sem dizer nada, deixou um café na minha mesa de trabalho. A confiança não se conquista com palavras, mas com ações, e eu estava disposto a mostrar, com cada ato, que não era o mesmo homem que havia sido antes. Mas o verdadeiro desafio não estava no trabalho. O verdadeiro desafio estava em conquistar a confiança da minha gente no bairro. Os rumores se espalham rápido. Sabia que muitos murmuravam pelas minhas costas, que alguns atravessavam a rua quando me viam chegar, que outros simplesmente não queriam saber nada de mim. Eu entendiam saber nada de mim. Eu entendia! Mas havia alguém cujo olhar doía mais do que qualquer outro. Meu irmão mais novo, Samuel. Ele havia crescido vendo como eu perdia em um mundo que não deveria ser o meu. Eu havia sido seu exemplo, seu protetor e também sua maior decepção. Quando me viu em casa pela primeira vez, depois de sair da prisão, sua expressão foi fria, distante. "Não sei o que você está fazendo aqui. Você não pode voltar como se nada tivesse acontecido." Sua rejeição me atingiu mais forte do que qualquer golpe que eu já tivesse recebido na vida. Mas eu não ia forçar nada. Sabia que tinha que provar a ele com ações, não com promessas vazias. Foi o que fiz. Dia após dia, continuei trabalhando, reconstruindo minha vida, peça por peça. Não esperava que as pessoas esquecessem meu passado, mas sim esperava que, com o tempo, pudessem ver o homem em que estava me tornando. E então aconteceu algo que mudou tudo. Uma tarde, enquanto terminava meu turno na oficina, vi um grupo de jovens na esquina da rua. Eram garotos do bairro. Alguns deles não tinham mais de 17 anos. Eu os reconheci imediatamente, porque via neles o mesmo fogo, a mesma desesperança com que eu havia crescido. Era claro que estavam à beira de uma má decisão. Eu soube porque já vivi isso. Vi a maneira como se olhavam, a forma como sussurravam nervosamente, sabia exatamente o que estavam prestes a fazer. Não pensei duas vezes. Atravessei a rua e me aproximei deles. "O que vocês estão fazendo?" O líder do grupo, um garoto magro com cicatrizes nos nós dos dedos, me olhou com desconfiança. "Nada que te importe. Eu me importo, sim." Minha voz foi firme, sem agressividade, mas com a certeza de quem sabe exatamente o que está em jogo, porque sei aonde isso leva. Eu já caminhei por esse caminho e, acredite, não termina bem. Houve um silêncio tenso. Eu podia ver a luta em seus olhos, o desejo de provar que eram fortes, mas também o medo do desconhecido. Então disse o que no meu passado eu gostaria de ter ouvido. "Se vocês acham que não têm opções, estão enganados. Mas se querem mudar de direção, têm que tomar a decisão agora. Ninguém fará isso por vocês." Não esperava que reagissem imediatamente, mas algo na minha história os fez hesitar. E às vezes, a dúvida é tudo o que se precisa para evitar um erro irreversível. Naquela noite, voltei para casa sentindo que algo dentro de mim se firmava ainda mais. Esse era o meu propósito. E pela primeira vez, quando meu irmão Samuel me viu entrar, em vez de me virar as costas, ele me olhou com menos ressentimento. Não disse nada, mas seu olhar foi suficiente.
Estava começando a conquistar a confiança dele, e com isso, a de todos que um dia me viram como um homem perdido. Pois segundas chances não se pedem, se demonstram. Os dias passavam, e embora minha vida tivesse mudado, os desafios continuavam a chegar. Não era o suficiente trabalhar e me manter afastado dos erros do passado. Se realmente quisesse me redimir, tinha que fazer algo maior do que apenas sobreviver. O bairro ainda via em mim a sombra de quem eu fui, mas aos poucos, algo começou a mudar. Alguns jovens começaram a se aproximar, não com confiança, mas com curiosidade. Queriam saber se o que eu dizia era real, se de fato eu havia encontrado um caminho diferente, ou se era apenas mais uma história para não acabar atrás das grades novamente. Um dos primeiros a fazer isso foi Luiz, um garoto de apenas 16 anos. Ele tinha o mesmo olhar que eu tinha quando sentia que o mundo estava contra mim. Um dia depois de terminar meu turno na oficina, vi-o sentado na calçada, brincando com uma pedra, como se tentasse encontrar sentido em algo invisível no chão. Me aproximei e me sentei ao seu lado. "Está acontecendo algo?" perguntei. Luiz soltou um suspiro e, sem olhar para mim, disse: "Nada, a mesma coisa de sempre." Sabia que a mesma coisa de sempre eram 1.000.000 de coisas. Problemas em casa, pressão da rua, sentir-se invível ou dispensável. Eu o compreendia, porque eu também já havia sentido isso. "Você não precisa fazer o que os outros esperam de você, Luiz." Ele soltou uma risada sarcástica. "E o que se espera que eu faça? Trabalhar em uma oficina e esperar que a vida seja justa? Não funciona assim." A resposta dele doeu, não porque me ofendesse, mas porque eu entendia sua desesperança. Não funciona assim, mas também não funciona seguir o caminho que querem impor a você." Eu o segui e você sabe onde isso me levou. Luiz permaneceu em silêncio. "Olha, não posso prometer que tudo será fácil se você decidir mudar. Não foi fácil para mim, mas posso te garantir uma coisa. Quando você chega ao final do outro caminho, só há 2 opções: a prisão ou a morte." Não sei se foram minhas palavras ou o tom com que as disse, mas, pela primeira vez, Luiz me olhou com algo além da indiferença. Ele me acreditou. Naquele dia, ele não me disse que ia mudar sua vida, mas pude ver isso em seu rosto. Havia plantado uma dúvida em sua mente, e muitas vezes, essa dúvida é tudo o que se precisa para evitar um desastre. Mas ajudar um jovem não era o suficiente. Eu tinha que fazer mais. Foi então que percebi que precisava ir além. Havia muitos como Luiz, jovens que se sentiam presos, sem opções. E se eu tivesse encontrado uma saída, precisava mostrá-la a eles. Decidi conversar com Dom Raul, o dono da oficina, e lhe propus algo que parecia uma loucura: criar um programa de aprendizado para jovens em risco. No início, ele estava cético. "Olha, Juliana, eu sei que você está tentando fazer algo bom, mas esses garotos..." Suspirou. "Como posso saber que não vão se aproveitar disso?" Não o culpava. Era difícil confiar em alguém que esteve do outro lado, mas eu não ia desistir. "Se depois de 1 mês você não ver progresso, nós paramos." Dom Raul me olhou por um longo tempo, antes de concordar. 1 mês. Nem um dia a mais, não perdi tempo. Falei com alguns dos garotos do bairro, especialmente com aqueles que estavam à beira de tomar decisões perigosas. Eu oferecia algo simples: uma oportunidade de aprender um ofício e evitar se meter em problemas. No começo, a maioria levava na brincadeira. Eu consertando motores? Por que eu faria isso? Porque às vezes manter as mãos ocupadas pode te salvar a vida. Aos poucos, consegui convencer alguns. Luiz foi um dos primeiros a aceitar. Ele precisava disso mais do que queria admitir. O primeiro mês foi um desafio.
Alguns garotos faltavam, outros chegavam desmotivados, mas eu não desisti. Sabia que ninguém muda da noite para o dia. A chave era a constância. Pouco a pouco, algo incrível começou a acontecer. Os mesmos garotos que no início viam a oficina como uma perda de tempo, começaram a levar a sério. Luiz, por exemplo, mostrou ter talento com motores. O garoto tinha habilidade e não sabia. Um dia, enquanto trabalhávamos em um carro, ele me disse algo que me deixou sem palavras. Sabe de uma coisa, Julian? Nunca pensei que alguém como eu pudesse fazer algo bom. Essas palavras me fizeram lembrar da minha própria jornada. Eu também pensei assim uma vez, mas as coisas não foram fáceis. O bairro não muda da noite para o dia. Havia aqueles que não queriam nos ver crescer. Alguns não gostavam que os garotos se afastassem do caminho que queriam impor a eles. Um dia, enquanto fechava a oficina, 2 caras se aproximaram de mim. Eu os reconheci na hora. Eram pessoas com quem trabalhei antes da minha mudança. Eles não estavam felizes. Você se acha um salvador? Disse um deles com um sorriso torto. Mas você se esquece que aqui ninguém muda. Respirei fundo. Não queria problemas. Só quero dar opções. O outro cara soltou uma gargalhada. Opções ou com a cabeça? Aqui só existem 2 opções, Julian. Ou você é dos nossos, ou é nosso problema. Eu sabia aonde queriam chegar. Estavam me avisando que se eu continuasse tirando os meninos do negócio deles, as coisas iam ficar feias para mim. Permaneci em silêncio por um momento. Sabia que tinha 2 caminhos: desistir e deixar que o medo ditasse minha vida, ou seguir em frente com o que acreditava. Escolhi a segunda opção. Se quiserem me fazer algo, fiquem à vontade, mas já não sou mais aquele homem e não vou parar. Por um instante, vi a dúvida em seus rostos. Eles não estavam acostumados a que alguém respondesse com convicção, sem medo. Não disseram mais nada, apenas se afastaram com um último olhar de advertência. Aquela noite voltei para casa com o coração acelerado. Sabia que estava colocando minha vida em risco, mas também sabia que se cedesse ao medo, tudo o que havia construído desmoronaria. Não os temia. Não, depois de ter visto o que vi quando estive à beira da morte. Não, depois de ter recebido uma segunda chance. Então continuei, e a cada dia que passava, mais jovens se juntavam ao workshop. Mais garotos encontravam um propósito. Mais vidas se afastavam do perigo. Não era um milagre, não era sorte, era escolha. E eu escolhi lutar por algo maior que minha própria sobrevivência. O workshop cresceu mais do que eu jamais imaginei. O que começou com alguns jovens buscando algo diferente, acabou se tornando um refúgio para muitos jovens que, assim como eu, sentiam que não tinham opções. Mas o mais incrível não era o workshop em si, e sim as histórias de transformação que começaram a surgir. Luiz, aquele garoto cético que uma vez zombou da ideia de aprender um ofício, se tornou um dos melhores mecânicos do lugar. Ele não apenas dominou a arte de consertar motores, mas também começou a ajudar outros jovens a encontrar seu caminho. Um dia depois de fechar o workshop, ele ficou comigo e em voz baixa disse: "Nunca pensei que poderia fazer algo bom. Julian, obrigado por não desistir de mim." Não soube o que dizer por um momento, porque, na verdade, Luiz não sabia que tinha sido ele quem também me salvou. Mas nem todos os dias foram bons. O passado não desaparece tão fácil. Algumas pessoas continuavam a me olhar com desconfiança. Alguns dos meus antigos conhecidos não estavam felizes com a minha mudança e tentavam me mostrar que o bairro não me deixaria ir tão facilmente. Houve uma noite em particular que nunca esquecerei. Estava fechando a oficina quando vi um grupo de homens do outro lado da rua. Eu sabia quem eram, pessoas com quem trabalhei uma vez, mas que agora me viam como um traidor. Um deles atravessou a rua e se aproximou. "Você precisa parar de encher a cabeça desses garotos.
Você não pode mudar como as coisas funcionam, Julian. Mantive a calma, mesmo com meu coração batendo forte. Não estou tentando mudar nada. Estou apenas dando uma opção a eles. O homem riu com desprezo. Aqui não há opções, apenas um caminho. Ele me olhou fixamente, esperando que eu baixasse a cabeça, que aceitasse que o destino já estava escrito para todos nós. Mas eu já tinha estado do outro lado. Já sabia o que significava perder tudo. Então eu o encarei de volta, sem medo, pois eu escolhi outro caminho, e eles também podem fazer isso. Por um momento, pensei que ele ia me atacar. Vi a mandíbula se contraindo, as mãos se cerrando, mas ele não o fez. Apenas me olhou com uma mistura de raiva e algo mais. Respeito, não sei. Talvez, no fundo, ele também quisesse uma segunda chance. Naquela noite, entendi algo. O medo já não tinha poder sobre mim. Eu havia mudado e ninguém me faria duvidar disso. O tempo passou e o impacto da oficina começou a chegar mais longe do que eu imaginara. Um jornalista local se interessou pelo que estávamos fazendo e decidiu fazer uma reportagem. Nunca esquecerei quando ele chegou com sua câmera e seu caderno de notas. "Por que você faz isso, Julian?" Ele me perguntou. Pensei em todas as razões. No dia em que quase morri, na figura de luz que me mostrou a vida que eu poderia ter tido, na promessa que fiz de não desperdiçar minha segunda oportunidade. Mas no final, minha resposta foi simples. Porque alguém precisa fazer isso, e por isso, sei o que é se perder. A reportagem se tornou viral na comunidade. As pessoas começaram a me ver com outros olhos. Não demorou muito para que uma organização sem fins lucrativos se interessasse pelo projeto. Ofereceram ajuda para expandir o programa, levá-lo a mais bairros, a mais jovens. O que começou como uma ideia em uma oficina mecânica estava se tornando um movimento. E no meio de tudo isso, chegou um dia que jamais esquecerei. Recebi um convite para falar em uma escola secundária. Uma oportunidade de contar minha história para jovens que talvez estivessem prestes a tomar decisões erradas. Ao subir ao palco, senti um nó no estômago. Olhei para os garotos nas cadeiras. Alguns com os braços cruzados, outros com um olhar desafiador. Eu já tinha sido como eles. Respirei fundo e falei do coração. Como cresci em um bairro onde parecia que não havia opções. Como tomei decisões que me levaram à morte. Como vi minha vida de outra perspectiva e como entendi que sempre há uma segunda chance se você tiver coragem de agarrá-la. Ao terminar, houve um silêncio, um longo e profundo silêncio. Então, uma mão se levantou na última fila. "Você realmente acha que alguém como eu pode mudar?" perguntou um garoto com uma voz quase inaudível. Olhei em seus olhos e vi o mesmo medo que um dia senti. Sorri com a certeza mais forte que já senti em toda a minha vida. Sim, se eu conseguir, você também consegue. Esse momento mudou tudo, não apenas para ele, mas para mim também. Os anos se passaram, o ateliê cresceu, mais garotos encontraram nele uma saída, uma oportunidade. O que começou com poucos agora era um projeto que mudava vidas a cada dia. Quando abria as portas do ateliê, lembrava daquela experiência próxima da morte. Lembrava da vida que poderia ter tido e da oportunidade que me foi dada para fazer algo diferente. Não era um santo nem um herói, apenas alguém que decidiu não desistir. E, no final das contas, foi o que fez a diferença. Um dia, enquanto fechava o ateliê, olhei para o céu e senti uma imensa paz. Não sabia se voltaria a ver aquela luz, mas o que eu sabia era que, quando meu momento chegasse de novo, desta vez eu estaria pronto, porque cumpri minha promessa. Não desperdicei minha segunda oportunidade. Se essa história te fez refletir, não saia sem deixar um gostei.
E sua opinião nos comentários. Você acredita em segundas chances? Eu adoraria saber sua opinião. E antes de ir, não esqueça de se inscrever para não perder mais histórias impactantes como essa. Ative o sininho para receber notificações e ser o primeiro a descobrir esses relatos que nos lembram que a vida é muito mais do que podemos ver. E se você quiser continuar explorando mais histórias que desafiam tudo que acreditamos saber sobre a vida e a morte, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Mão branca apontando para cima. Nos vemos no próximo vídeo.